Hoje eu vou dublar esse excelente vídeo sobre fractais do MIT. E para começar, o que seriam fractais? Você provavelmente já viu toneladas de fractais na natureza, só não sabia que eles eram fractais. Um exemplo é a samambaia dessa imagem. Aqui você vê uma única samambaia. Agora, se ampliarmos uma das folhas, veja, ela se parece com a samambaia toda. Agora vamos ampliar ainda mais. Veja só isso. Novamente, a samambaia. Algumas flores são fractais também. À primeira vista, vemos nessa imagem um ramo de flores que é composto de flores menores. Mas se você olhar atentamente, cada uma dessas flores menores é feita de partes menores ainda. Da mesma forma que cada fração se torna uma flor pequena, cada flor pequena se torna todo o ramo de flores.
Portanto, cada uma dessas pequenas frações é similar a cada uma das flores, que é também similar a todo o ramo de flores. Outro fractal é o brócolis. Esse tipo particular é chamado de romanesco. Como você pode ver, cada protuberância do brócolis lembra o vegetal como um todo. Agora que você viu esses fractais da natureza, provavelmente conseguirá identificar outros exemplos por você mesmo. O que exatamente são fractais? Fractais são padrões geométricos em que cada pequena parte da estrutura se assemelha com o todo. Mas como efetivamente criamos um fractal? Primeiro vamos dar uma olhada no triângulo de Sierpinski. Ele parece complicado, mas nós podemos criá-lo com alguns passos bem simples. Vamos começar com o triângulo preto. Agora vamos marcar o centro de cada lado do triângulo e conectar os pontos para fazer um triângulo de cabeça para baixo. Ao remover esse triângulo, ficamos com 3 triângulos pretos menores ao invés de apenas um. Vamos repetir o procedimento para cada pequeno triângulo preto. Veja, temos mais 3 triângulos menores ainda na parte de cima, agora à esquerda e à direita. Temos agora um total de 9 triângulos pretos menores ainda. Vamos repetir o procedimento mais uma vez para cada triângulo. Temos agora 27 triângulos pretos. Podemos continuar repetindo esse procedimento criando cada vez mais triângulos. Se fizermos isso sem parar, teremos um número infinito de triângulos, e todos dentro de um único triângulo preto inicial. Vamos ver outro exemplo. Esse fractal se chama curva de Van Cote, ou fractal floco de neve. Para fazê-lo, vamos começar com uma linha e dividi-la em 3 partes iguais. Pegamos o segmento do meio e rotacionamos 60 graus. Depois, completamos a curva com um segmento de igual comprimento ao anterior. Note que ao invés de um segmento central, agora temos 2 com o mesmo comprimento, tornando a curva mais comprida. Além disso, ao invés de uma linha inicial, temos agora 4 segmentos de linha. Agora, vamos repetir o mesmo procedimento para cada um dos 4 segmentos. Como pode-se notar, o comprimento da curva aumenta novamente e temos agora 16 segmentos para trabalhar. Vamos pegar cada um deles e aplicar o mesmo procedimento. Começa a ficar interessante, não é? A cada procedimento, tornamos a curva mais comprida. E como podemos repetir esses procedimentos para sempre, o comprimento da curva se torna infinito. É exatamente isso que torna os fractais especiais. Agora podemos seguir adiante para uma estrutura mais complicada e bonita, o conjunto de Mandelbrot. Como podemos ver, se ampliar essa parte, veremos que ela é idêntica à estrutura original. E isso continua a acontecer sempre que ampliamos a imagem cada vez mais. Neste vídeo, vimos a beleza dos fractais, como reconhecê-los na natureza e até como criar alguns fractais mais simples. Hoje
eu vou te ensinar a fazer de um jeito muito simples um caleidoscópio. Se você não sabe o que é um caleidoscópio, é um brinquedo óptico que mostra pra gente umas imagens muito loucas. E tradicionalmente um caleidoscópio é feito com umas barrinhas de espelho. Mas é claro, aqui no Manual do Mundo a gente quer facilitar a sua vida, então basicamente você vai precisar só de 3 réguas iguais. Eu vou usar aqui 3 réguas novas, porque se elas forem novas é melhor, porque elas refletem melhor. E o resto das coisas que eu vou usar você pode improvisar em casa. Você vai perceber que as réguas têm um lado que é um pouco abaulado, assim, um lado que parece uma lombadinha e um lado bem achatado. Então o que a gente vai fazer? Juntar as 3 réguas e formar um triângulo e deixar o lado achatado para dentro. Então aqui dentro estão os lados achatados e aqui fora os lados mais arredondados. Próximo passo é fixar esse triângulo usando fita adesiva. Agora a gente precisa encapar essa estrutura aqui com papel escuro. Eu vou usar um papel preto, se você não tiver um papel preto, pode usar o que você quiser, um pedaço de papelão, pintar com uma tinta escura, faz o que você achar melhor. Isso aqui já é um caleidoscópio, porque se a gente olhar por dentro, já dá para ver umas imagens muito loucas. Dá só uma olhada. Só que o efeito interessante do caleidoscópio não é ficar vendo a cara das pessoas repartidas em milhares de pedaços. É colocar aqui na frente algumas coisas coloridas que conforme a gente gira, elas vão mudando de posição e vão formando imagens cada vez de um jeito diferente. Então, primeira coisa que vamos fazer para montar essa estrutura aqui na ponta é passar uma fita adesiva aqui em uma das pontas. Depois eu vou usar um pedacinho desse meu papel preto para criar uma espécie de um copinho aqui na frente. Eu vou enrolar o papel preto aqui em volta e vou criar um lugarzinho para colocar algumas coisinhas coloridas. Aqui dentro desse buraquinho eu vou colocar alguns pedacinhos de plástico colorido, algumas miçangas, algumas coisinhas que ficam legais. E depois eu vou tampar usando um papel vegetal. Numa ponta o caleidoscópio está com os pedacinhos de plástico e o último passo é a gente tampar essa ponta aqui com papel preto e fazer um furinho nesse papel. E esse aqui é o fantástico caleidoscópio caseiro. O segredo desse brinquedo aqui é um jogo de espelhos. Essas 3 réguas funcionam como se fossem 3 espelhos e uma reflete o que a outra já refletiu. Então a gente vai tendo um monte de reflexões cruzadas lá dentro e é isso que acaba formando aqueles desenhos tão legais que a gente vê aqui. E por que precisa encapar tudo isso de preto e fazer com que isso fique tão fechadinho? Primeiro porque a régua é transparente, então a gente não quer que a luz vaze aqui dentro. A luz de fora entre aqui dentro, só entre pela ponta. E outra que mesmo que a gente usasse espelhos, não é legal que a luz fique entrando por trás, senão ela vai estragar o desenho que está lá na frente. E eu sei que muita gente vai me perguntar se não dá para fazer isso aqui com outros formatos. Fazer, por exemplo, um caleidoscópio quadrado ou em formato de pentágono. Que dá. E pode ficar até muito bonito. O problema é que o triângulo é a melhor estrutura, a estrutura mais fácil de fazer. Dá uma olhada no que aconteceria se a gente fizesse com um quadrado. Imagine que essa aqui é a estrutura do caleidoscópio, e aí você faz o caleidoscópio quadrado, qualquer apertão que você der no caleidoscópio, ele vai desmontar inteiro. Mas, como a gente fez com o triângulo, olha só o que acontece. O triângulo forma um tipo de estrutura que mesmo que a gente aperte, ele sempre vai se manter em forma de triângulo. E é por isso que o triângulo é tão usado nas estruturas de ponte e de casas, porque é uma forma geométrica
muito mais resistente. Mais experiências muito legais de fazer em casa você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul.